Ai. Fala, galerinha do meu canal! Uhul! Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela veio querer falar oi também. Vem falar oi pro pessoal. Pelo amor de Deus, é muita dá informação. errado, Deixa né? ela subir, que ela sabe subir sozinha. É melhor. Uhum. Eu sendo mãe, gente. Quem que não é mãe assim aqui? Esse caderninho é seu hoje. E aí? Como estamos? Como estamos? Você, espero que esteja bem. Se não estiver, você vai ficar depois desse vídeo. A intenção é essa. Então vamos pedir, né, Com a licença, espiritualidade para nos iluminar, para que a gente fale coisas Vamos trabalhar. de papai do céu. Olha aqui. Oi, amor da mãe. Ai, meu Deus do céu. Tava dormindo até agora, aí quando a mãe vai trabalhar, ela quer se divertir. Que filhos, né? Então, estamos reunidos Sim. para falar de quê? Amor. Então, estamos reunidos para falar de Deus. Sempre. Primeiro de tudo, querido, querida, meu alecrim dourado. Daqui a pouco vai ter uma vinhetinha assim, passando um alecrim, soltando um tanto de fumacinha dourada. Então já escolheu? É alecrim dourado, então? É, né? Alecrim dourado batizou. Cheers! Alecrim dourado Café, gente. Bebam café sem açúcar. é delicado, né? Que legal. Eu Amorzinhos. gostei de alecrim dourado. Gostei bastante. Que nasceu no campo sem ser semeado. Então vamos começar do começo. Primeiro de tudo, amor da minha vida. Vai lá, na ordem, ó. Curte, sininho, compartilha. Depois você volta para comentar. Se você achar que é interessante, a gente gostaria, mas você não é obrigada a nada. Na descrição vai ter todos os cursos e todas a série para maratonar. Cara, tô visionária, tô lá no futuro. Eu fiz uma série sobre saúde mental. Estamos no futuro. Tem que estar no futuro, né, gente? Sim. Tem que estar. Então você no seu futuro, faz favor, vai lá embaixo, dá uma olhada nos links, clica e entra só de curiosidade pra você ver que gracinha a página que eu fiz. Uma hora você vai comprar. Porque você vai olhar para isso que a gente tá conversando aqui, as coisas que a gente tá fazendo. Faz sentido. De como que você pode mudar de vida. E é mudar de vida mesmo, gente. Não tem coach aqui não, tá? Faz sentido, não faz sentir. E aí, com muito respeito aos coaches de respeito, mas infelizmente a gente teve pessoas como nosso querido Pablito para os íntimos. Você sabe de quem eu tô falando. A galera foi pra um lado muito dark, né? Muito mal. E aí agora nós somos a Liga da Justiça. Viemos cuidar de você, te ajudar a fazer bem pra você. Mostrando a realidade como ela é. E sabe o sem que é melhor? corte. Todo o meu material, são 3 materiais só aqui embaixo, tá? Todo o meu material é menos de uma pizza. Pra você cuidar da sua saúde, dar um upgrade no seu cérebro, amor. Porque isso é moderno, né? Tá vendo? A gente sabe de merchan. Mas a gente usa o merchan pro bem. Que é pra você olhar pra você com carinho, com amor, com afeto. E ter conversas sinceras como essas que a gente tá te propondo a conversar. Te olhar com honestidade, né? E com muito amor. Muito afeto, Amor. acolhimento, Gentileza. gentileza. E aí hoje vamos falar de quê? Alto. Sabotagem! Eu quero que você se toque. A galera dos anos 90 ouviu a musiquinha da Cássia Eller aí, eu tenho certeza. Eu quero ver todas as minhas reações depois desse vídeo. Porque, gente, hoje tá sendo um dia longo, né? A gente já fez muita coisa, a gente já viveu demais hoje. E aí eu tô meio lenta agora, e aí eu tô vendo ela falando, e eu tô meio assim, ó. Aí eu vou olhar depois as minhas caretas. Deve ter saído bastante coisa. Olha aí! E isso porque é importante a gente falar, gente. Hoje ela fez terapia. Então, Hoje foi de terapia. a gente gasta muita energia, né? Gasta, cara. Emoção gasta energia. Fiquei em glow, assim, a bateria foi lá embaixo mesmo. Sim. E aí a gente tem que ter muito amor com a gente nesses momentos, porque senão a gente desiste da terapia. Sim. Porque a terapia leva a gente no quintal da nossa alma, né? Quintal da alma. É isso, né? Sim, leva. Leva a gente leva a gente na dor, né? Na dor, na lembrança, na memória do Você dia, vai lá do lembrar, você vai sentir alguma coisa de novo. fato. Você vai dar uma
Mas aí é assim, é a consciência, né, de que o tempo passou e que as coisas estão bem depois do que foi, né, independentemente da vida de quem foi, o porquê que levou para terapia, o assunto. Mas é bom que a gente vai e aí a gente vê por outra perspectiva que, putz, talvez eu morri aquele dia, mas não vou morrer de novo. Sabe o que é engraçado? Antes da pandemia, algumas pessoas à minha volta, assim que eu fui para terapia, 2017, 2018 por aí, algumas pessoas, a gente tinha uma brincadeira, assim, era comum no meio que eu vivia, e olha que eu bebia, saía, enfim, vivia uma vida muito acelerada e muito padrão. Não que eu não ache que essa vida é legal, mas mudou, eu mudei. E todo mundo no meu meio, a gente sentava no barzinho, por exemplo, e a piada era, te levei pra terapia, o novo eu te amo. Quando é que isso saiu de moda? Sim. Ui, eu lembro que teve alguns movimentos, sim, relacionados à saúde mental. Sem chave. Mas, gente, essa é a minha filha. Agora não é hora de brincar, agora é trabalho. Mas eu vi que a galera deu uma silenciada neles. Eu acredito que porque as coisas na internet, principalmente, foram muito para um lugar de ostentação. E aí não cabia na ostentação a saúde mental. Não cabe, né? No excesso. Quando é que ficou obsoleto, né? Eu acho que foi aí. Nem não caber mesmo. E é sempre pertinente a gente lembrar o quanto a pandemia acelerou esse processo. A gente já refletiu isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar como a pandemia... A gente precisa fazer um vídeo, inclusive, uma conversa só sobre pandemia, né? Efeitos da pandemia. Sim. E como a gente não se encaixa. Sim. Anotar, não podemos esquecer. E como que a ostentação... Acho que ela tá comendo das redes sociais... tá mesmo. A ostentação das redes sociais de mostrar a própria vida, e aí todo mundo foi reformar a casa, mexer nas coisas, e os consultórios lotaram, né? Mas falar de terapia, falar de saúde mental parou de ser o comum, né? Parou de ser o legal. Sim, e eu acho que também grande influência disso é o movimento coach mesmo, porque o movimento coach, ele foi pra internet, que é um lugar aberto, com frases de efeito, mensagens legais, e aí o acompanhamento diário, né, porque é o que o algoritmo pede, então... Foi onde bombou o infoproduto, né? E aí, sim, aí o infoproduto, sim, é todo mundo querendo fazer e-book e vender, e aí uma galera que simplesmente fala bonito, fala legal, outros que nem isso... começaram ok, eu posso fazer isso, eu posso estar nesse lugar. No caso de profissionais. A gente, um tempo atrás, viu uma fraude que era um site vendendo diploma de terapeuta. Você lembra? De psicanalista. Gente, isso é seríssimo. Sim, eu acho que a gente até tem um print. Eu acho que eu até tenho um print ainda. Sim. Vários diplomas. Precisamos de uma HD externa. Assim, e na internet, assim, normal, aberto, disponível. Normal. Você só passa o seu cartão lá, você ganha ali o seu certificado e você começa a ser terapeuta, você começa a atender. E é uma coisa muito irresponsável, né? E aí é interessante a gente pensar e dar essa volta nesse assunto e pensar em para onde levamos o conceito de saúde com esses excessos. E como a autossabotagem está sendo vendida nessas embalagens. Sim. Porque a embalagem do bonito, do impecável, do não erra, do alta performance. Sim. Negócio de alta performance é uma palavra... Você tem que ser uma máquina, termo, né? Você tem que ser um Transformer, você tem que ser um Homem de Ferro. É muito louco. É muito louco as pessoas criticarem tanto, por exemplo,
O Rodrigo Hilbert, que tem uma vida saudável, que sempre tentou mostrar isso na internet. E aí a gente vê as pessoas olhando como objetivo de vida ser igual a máquinas. A máquinas. Que é ser 100% funcional. Você tem que ser o coach lá que fala. Nos Estados Unidos, trabalhei numa loja de carro, que eles queriam que a gente fizesse um treinamento. Aí fomos no treinamento. Chegou lá, era um treinamento coach. Cara, tinha que jogar a mão pra cima e e gritar. Bater no peito. Eu olhei aquele negócio e falei assim, gente, é uma lavagem cerebral. É uma histeria é uma coletiva. loucura isso aqui. Isso não existe, não. Eu fiquei assim, eu não consegui voltar pra ver. Dica importante sobre isso. Você quer um coach responsável? Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru. É um documentário. O cara muda a vida de milhões de pessoas. Inclusive, ele é uma das pessoas... Ele mudou a minha vida. Qual o nome dele? Tony Robbins. Tony Robbins. É. Ah, sim, eu já vi. Eu Não Sou o Seu Guru. Sim. É muito bom. É muito bom. Sim. É pra A você... gente tem que correr dos gurus, né? Uhum. Que é autossabotagem também. Eu acho que assim... Gente... Porque não existe a porque fórmula a realidade- perfeita. Não existe a fórmula certa, correta, e que você replicar vai dar certo pra todo mundo, né? E o óbvio precisa ser dito. As coisas não vão acontecer assim, igual o coach ou a galera do marketing digital que vende uma coisa. Eu vejo que no YouTube tem muito autossabotagem em vídeos de tipo abrir uma conta no QIFI hoje, daqui a 30 dias eu tenho 1 milhão. O que é isso? Se fosse assim, Não tinha pobre, né? uai. E assim, que loucura é essa? Que autossabotagem é perder tempo sendo atraído para esse tipo de conteúdo, cedendo, vendo e acreditando, porque a partir do momento que o seu cérebro está consumindo aquilo, em algum lugar você está acreditando naquilo. Você tá cavando própria cova, né? Repita uma mentira várias vezes e você não sabe mais se ela é uma mentira. E aí isso é pra qualquer coisa que entra na autossabotagem do pequenininho lá na sua dieta. Porque quando a gente coloca grande assim, infoproduto, mudar de vida, tigrinho, que entra na mesma seara da autossabotagem, a gente precisa falar das pequenas autossabotagens do dia a dia que a gente consegue evitar. Sim. Porque a gente consegue evitar. Aí você tá escolhendo se autossabotar por quê? Qual afeto tá sendo alimentado por essa autossabotagem? É medo? Medo de não pertencer? Medo de não caber? Medo de ser limitado? Limitada? É medo de quê? Acho que Medo de dar certo? no meu caso, Deus me livre se der certo? era medo de não caber. Porque medo de não dar certo, eu acho que não é o primeiro que vinha na cabeça. Eu acho que sempre o que o outro tá pensando. Aí não vou falar, é o meu exemplo pessoal, me nivelava a partir do que o outro tava pensando. Então a minha personalidade era definida pelo outro. Que eu dava poder pro outro. Porque é a Dá um zoom preocupação. na minha cara aqui. Que coisa triste. Você se identifica com isso? Porque a gente tá falando de solidão. Sim. A gente vem falando de solidão aí, tá todo mundo falando de solidão. E o pau tá quebrando. Tá todo mundo sozinho, se sentindo sozinho. E aí a gente entra nesse lugar da autossabotagem e traz à tona que, então se eu tô sozinho, talvez seja responsabilidade minha? Sim. E aí é pensar, a sua solidão é por escolha ou ela tá sendo também um pano de fundo para sua autossabotagem? Para o caos, né? Durante muito tempo a minha solidão ela foi isso aí. Hoje eu não tenho muita força para as pessoas, para me doar. Eu não tô num momento de vida em que eu tenho força vital para me doar. Então
estar entre nós, em família, é o que me abastece, é o que eu tenho energia para ter agora. Porém, durante muito tempo, nossa, não foi assim não. E é difícil, Muito. é difícil, muito difícil. E quando a gente faz essas coisas de autossabotagem, a gente entra num ciclo vicioso que nos atrapalha, porque o próximo passo vai ter que compensar aquele que você deu atrás. Açúcar. Volta no exemplo do açúcar. Você sabe que açúcar faz mal. Açúcar é o alimento mais inflamatório. Só perde, acho que o açúcar é o mais, porque é mais acessível. Sim, Então, açúcar é um agente extremamente inflamatório para o nosso organismo. Todo o nosso organismo se inflama muito com açúcar. E aí, se for o açúcar industrializado que vem junto com a gordura hidrogenada, piora um pouco mais. Então, se você... Ah, Marlene, eu não tinha essa informação. Agora você tem, alecrim dourado. Açúcar é inflamatório. Junto com todas as coisas que a indústria coloca, que não é comida mais. Você sabe dessas coisas, você tá vendo os noticiários aí dizendo isso, você tá vendo as notícias dizendo que saúde mental piorou, que tem a ver com alimentação, com o básico, não faz exercício físico, enfim. E você finge que não é com você. Você finge que o açúcar que você tá comendo não te faz mal igual faz pra todo mundo. Ah, comigo não vai acontecer. Ô, meu alecrim dourado, especial. amor. Ai, meu querido especial, você não é especial, especial? Porque é humano, né? É. A nossa Constituição já diz, a Constituição humana, de que o açúcar nessa interação inflama. Então você é humano. Autossabotagem. O que nos resta é aceitar a realidade. E aí começa o ciclo da autossabotagem, porque você come um pouquinho hoje, aí mais um pouquinho amanhã. Ah, mas eu já comi um mês mesmo, por que eu vou fazer dieta? Sim. E aí você nunca começa. E aí isso é para todas as coisas. Coloca isso em qualquer exemplo que você tiver da sua vida, que você olha e fala assim, nossa, isso daqui é uma coisa que eu gostaria de fazer diferente. Por que você não deu o primeiro passo? Fica aí o questionamento. Por que você está adiando tanto resolver coisas que precisam ser resolvidas? Como, por exemplo, cuidar da sua alimentação com mais responsabilidade. Autossabotagem. Autossabotagem real. E é no dia a dia. Por isso que eu falo que é no pequenininho, sabe? As nossas lutas e as nossas batalhas, elas são minuto a minuto. Sim. A responsabilidade que eu tenho que ter quando eu vou no supermercado para escolher o que eu vou trazer para dentro do meu lar. É responsabilidade. Você pensa nisso quando você vai comprar a bolacha do seu filho? Você tem aquele Tzinho, ou várias mensagens subliminares, viu, gente? Esse canal aqui é um negócio assim, o loucura. Tzinho. Ah, e uma coisa também que eu aprendi, Tem amarelinho. aquele coisa dos quadradinhos coloridos. Aham. Alguns tem só aquele negócio de quadradinho. E aí eu fui entender que aquilo é a coisa aproveitada da indústria. Fiquei em choque, gente. Você sabia disso, gente? Pelo amor de Deus, é horrível, é nojento. As embalagens que tem os quadrados, tipo pixels, né? Assim, atrás, de várias corzinhas. Aquilo ali, vamos colocar que aquilo é uma pipoca. Comprou pipoca. Pipoca tem aquele negócio lá. Aquela pipoca ali, ela já foi com Deus e venceu. Eles levam ela de novo. Abre aquele pacote antigo, faz alguma coisa e põe um pirim-pim-pim lá que não é bom pra saúde. Não faz sentido pra gente. E aí revive aquela coisa morta. E aí a gente vai lá e compra aquele cadáver do cadáver. Come aquela coisa. E a gente colocando assim parece exagerado, né? Ai, gente, queria ter os efeitos aqui agora. Pra colocar o Tzinho aqui pra você saber. Pra colocar um monstro comendo
monstro saindo de dentro do pacote de bolacha. Não que a gente não faça isso, né? De vez em quando a gente faz. As referências. Agora, esse ser o normal, o biscoito de pacote precisa ser uma exceção. Gente, faz biscoito de polvilho, facinho, gente, faz. Pensa num trem que é fácil, barato. E gostoso. Ai, gostoso. Amo quando você faz as coisas. E é rápido, sabe? Muito rápido. Sim. E aí eu preciso, claro que eu preciso não elitizar. Porque eu sei que talvez você que está me assistindo, você está me assistindo dentro do ônibus. Você não tem tempo. Aí a gente precisa começar a se organizar melhor. Não tem jeito, gente. Vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil. Porque a indústria nos atrapalha. A indústria já sabota. E aí você fica à mercê da indústria. Outra coisa que eu quero repetir, pelo amor de Deus, é que a gente está pagando para poder ter a sacola plástica do supermercado. Autossabotagem, né? Tudo autossabotagem, né? E é a indústria orquestrando isso. O caos. Para fazer. A gente precisa começar a enxergar e começar a ter esse senso crítico. Sim. E aí começar a se questionar: o que eu faço agora? O que a gente faz? Acredito que acabamos de dar algo para a sociedade que é utilidade pública, porque o ato de perceber a autossabotagem nesses vários detalhes que a gente deu é difícil às vezes para as pessoas conseguirem elaborar e chegar nesse ponto. Então, essas coisas e todas outras e outras mais são consideradas autossabotagem. Então, não significa que a autossabotagem só o quê? Uma coisa banal, que geralmente o conceito, as pessoas associam a autossabotagem a uma coisa muito boba, como se fosse limitada, e é ilimitado o poder da autossabotagem, né? A gente consegue se autossabotar em N coisas, na alimentação, na noite mal dormida, nos relacionamentos, no não que a gente não fala, no limite que a gente não coloca, na inclusive ausência, pra gente mesmo. Pra gente mesmo, nos limites, enfim, N coisas, possibilidades e maneiras de cortar isso, né? E aí, identificar isso é o primeiro passo. E começar a se questionar, porque quando você pensa, que a gente já fez esse exercício, se você não fez, é porque você não tá acompanhando, cara. Não. Volta lá. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Volta lá, que a gente já falou sobre isso. Olha lá. Não acredito, mãe. Até dormir. A gente pensar na capacidade infinita que a gente tem de se reinventar. Sim. Né? Sim. Mas se você voltar lá, você vai conseguir perceber, acho que foi no vídeo de ontem. E como é que a autossabotagem impacta no nosso empacamento? Se você se sente empacada, esse é o lugar que a gente vai conversar sobre isso. Aqui é a luta do procrastinador. Que é a autossabotagem? É porque procrastinação é uma palavra que tá na moda, né? E a gente pensar que às vezes se eu resolver tudo, eu saio da minha zona de conforto. Qual que vai ser minha utilidade? Talvez o problema que você reclama é a utilidade que você deu pra você. Sim. E aí como é que sai disso? Amor, terapia. Terapia, tempo, muito acolhimento, material que consegue te ajudar, mas é a superfície é a espuma do mar. Porque aí a gente entra em profundezas. Tem que ter alguém lá pra... No quintal da alma tem que ter alguém pra te dar a mão. Enfia a mão, pega e volta. Porque no quintal da alma tem bicho-papão, é por isso que a gente tem medo. Tem, né? E embaixo do oceano tem um oceano. É verdade esse bilhete. Olha aí, um pouquinho. Hoje eu tô misteriosa. E aí, qual que é o impacto que essa autossabotagem tem na vida da gente? Nesse empacamento.
Hoje eu consigo olhar pra trás pra minha autossabotagem e ver que eu perdi tempo de vida. E não perdi, né, gente? Porque quando a gente acorda e desperta, daí você já para de perder, você já começa a ganhar. Porque você pode acordar todo dia e falar, ou mais um dia, ou então menos um dia. Então depende. Hoje eu tento aproveitar o dia, apesar da minha ansiedade, que é grande. Nossa, né? A Sua. meu estresse ele é complicado, então é difícil lutar com isso diariamente. Porém, eu tento, né? É tentativa e erro mesmo. Tentativa e acerto. Tem dia que tá funcionando melhor, tem dia que não tá. Mas eu acho que o importante é eu sei quando eu erro, assim, nos detalhes. E aí eu tento não, às vezes eu tento só não tentar errar de novo. E às vezes erra de novo. Erro. E aí, às vezes, um tanto de vezes vai errar de novo. É. E aí, como é que você se perdoa? Como é que você olha pra você e dá conta de seguir em frente apesar de? E apesar de você mesmo. Que apesar de mim eu consigo seguir. Porque se eu me auto-saboto, Olha, desculpa, você já de novo, olha ela. É triste. Eu acho que eu me sinto, quando eu tô me auto-sabotando, eu percebo, e aí minha ficha cai, dá outra. Tipo assim, nossa, em vez de eu estar fazendo isso, eu podia estar fazendo isso, e aí ia ser melhor pra mim. E aí, quando eu consigo ter essa visão, inicialmente eu fico triste, fico arrasada. Porque aí eu vou e olho pro tempo perdido. Aí eu falo, nossa, que merda, perdi tempo. Aí eu começo a entrar nessa frequência e eu vou lá e corro. Não, não, não. Se eu ficar nessa frequência, ainda não é esse lugar. eu não vou conseguir lembrar as 5, mas são as competências socioemocionais. Corro daqui. Que Preciso ir para um lugar seguro. Onde que é o lugar seguro? É resolver amanhã ou o que eu consigo fazer agora? Hoje. Hoje dá tempo ainda? O que dá tempo hoje? Eu levo a minha vida assim. Porque como existe muito estresse, quem é muito estressado, quem vive rotina muito frenética, quem já passou trauma, acredito que todas as pessoas vão saber o que é isso, porque tá todo mundo doente, traumatizado, né? Se você não tá, é porque você não descobriu ainda, né? Porque não começou a futricar, ou esta coisa não começou a te cutucar ainda. Mas é inevitável. Quando você se percebe, cara, é complicado. É uma luta, galera. É hábito, né? Que é quebrar. É ter a decisão diariamente de quebrar o hábito de não fazer. Semana passada eu não consegui controlar as minhas emoções com um problema que eu tinha que resolver. Problema não. Um ajuste que eu precisava resolver. Eu fiquei 2 dias muito triste comigo. Você lembra? Lembro. Que é isso, assim, e eu numa consciência muito grande, falando com ela, desabafando com ela, estou triste comigo por ter tido essa reação e não ter conseguido controlar a minha emoção para lidar com o assunto. Com a necessidade. E aí, o que eu faço? Tô triste comigo. É decepcionante, porque quando a ficha cai... passar, né? Tipo assim, quando você... Acho que todo mundo vai julgar em algum momento a atitude do outro. Acho que é uma constante jogo de xadrez de julgamento, a convívio social. E aí eu acho que olhar no espelho e não tem outra pessoa ali pra você com a culpa. É você. Foi você que fez. Aí dói. E aí dói porque você aceita, né? Você fala, nossa senhora, sou um bom perdedor. Perdi. E que a gente acha interessante sempre, eu sempre convido as pessoas a substituírem, tô te convidando agora a substituir culpa por responsabilidade. Culpa é quando você vai lá e faz de maldade mesmo. Fiz porque eu queria fazer. Queria que essa pessoa se sentisse mal. Responsabilidade é quando você faz sem a intenção de fazer mal, mas causa mal mesmo assim.
Sim. É sua responsabilidade, Aquilo. inclusive afetiva, olhar para o outro com essa responsabilidade. Por isso que eu me sinto mal quando eu não consigo lidar com as minhas emoções e tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratada. Faz sentido. Aí eu fico mal comigo. Sim. Às vezes eu não consigo elaborar tão bem e usar. Eu sinto que o meu vocabulário tá meio escasso. A gente tá cansado. Sim, mas acredito que é o fato de morar longe porque você deixa meio está cansado. capenga. Estamos em 2026, amor. Todo mundo Sim. cansado. Cansada, cansadinho. Cansado. Eu amo. Você acredita que eu cheguei a ser muito contra a linguagem neutra? E eu tenho vários questionamentos, porém é muito interessante escutar as pessoas falando português. E aí eu consigo escrever melhor, inclusive, o português. Porque antes eu escrevia muito errado. Você não estava convivendo aqui, né? Muito errado. Mas eu estudei, então é uma coisa que é uma cobrança. Falta de prática. Falta de prática. Enfim. Tem que se cuidar com amor. Volta ao raciocínio. Sonhos. Como os seus sonhos estão sendo, não estão sendo, por causa da autossabotagem. Porque aí a gente não tem capacidade de sonhar mais, né? Se você tá todo dia repetindo o mesmo ciclo, que é aquilo que você falou algum tempo atrás, você tá vivendo o mesmo dia. O café gelado, com 3 donuts, 4 trecos de açúcar. Era hot caramel latte with whole milk. Era 3 extra sugar, 3 açúcar extra, 3 caramelo extra, leite, café. A boca até pegando de tanto açúcar. Assim. Creme de leite. Tipo um creme de leite. E aí eu botava mais umas 3 açuquinhas em cima. Era todo dia. Fora os donuts. E o aí almoçava. Boston cream. Era o que eu pegava todo dia. Nossa, gente, café da manhã. É um crime comer esse café da manhã todo santo dia. Hoje, tendo uma rotina saudável e vendo como é bom ser saudável e comer bem, falo, que é isso que eu fiz comigo mesma? E comer bem tempo. É mais barato, né? Uhum. Vigia, viu, gente? Comer bem é mais barato. Sim. Nossa, a última vez que eu paguei um Subway, 2 pra nós, eu falei, não. Eu também, depois que eu vi o preço, eu fiquei calada, eu falei, vai dar. Eu falei, não. Eu entrei em dissonância, falei, nunca mais. E aí alface ruim. Tudo. Eu fiz um vídeo pra poder reclamar no Subway, mas tem tanta coisa acontecendo que é melhor eu não ir. Porque aí eu já entendi que é melhor fazer meu Subway em casa, né? Sim. Mas sempre é melhor fazer em casa. Quando que a gente esqueceu que comer em casa não é saudável? Tipo, que loucura é essa, galera? Meu Deus do céu. E aí venderam um excesso de produtividade pra gente para realizar sonhos. E aí no final das contas você tá gastando muito tempo para ganhar muito dinheiro para comprar um tanto de coisa que você não precisa. Por que que o consumo virou... E aí a gente vai falar de diversas formas de consumo, tá, gente? E a autossabotagem também. E a autossabotagem também. Porque você não precisa das brusinhas que você tá comprando. Eu ia falar... O curso que tá aqui embaixo, que custa menos que as brusinhas, você tá precisando. Sim. Custa menos que o lanche. Gente, sério, menos que o McDonald's. O álcool. Menos que o Subway. Abre mão do álcool no final de semana, um dia. Nossa. Sabe? As minhas finanças foram para outro lugar quando eu parei de beber. Você bebe. Eu não percebia o quanto... Faz mal. O quanto ia. Era um ralo. Faz essa troca, assim, faz um teste. Você bebe todo dia, ou quase todo dia, ou todo final de semana? Independentemente, faz o teste e faz essa troca. Por você. Jogo também, tá? Jogo também. Pornografia. Também. A gente precisa falar disso. Esse é o momento no mundo em que mais está se produzindo e consumindo pornografia. Por que fomos para esse lugar? Aonde a gente se perdeu, né? Que a solidão faz a gente entrar nesse ciclo de autossabotagem também. Acho que é estresse. Cansaço. Excesso de produtividade. Gente, a gente foi feito para catar frutinha, passear pelo mundo,
ver o pôr do sol, nascer do sol. A gente, né, veio aqui pra isso. A gente não veio aqui pra queimar petróleo. Eu amo a parte que você fala catar frutinha. Tô doida pra catar frutinha. Sim. E quando a gente entra nesse ciclo, não é impossível sair dele. Percebeu? A primeira atitude precisa ser se tratar com amor. E às vezes se tratar com amor é pedir desculpa ao outro e falar assim, olha, hoje eu não dou conta. Cheguei no meu limite. A gente faz isso, né? Sim, hoje eu estou exausta. Muito. A gente faz isso muito. Hoje eu quero fazer algo manual. E Porque aí, eu não consigo ficar parado, então vai ser algo manual. E é difícil a gente se resguardar, porque a gente tá tão entranhado no mundo, na realidade, e a realidade exige tanto essa produtividade que você tem que ser, porque você não chega, né? Chega primeiro sua profissão. Chega primeiro o que você faz da vida. Quem que você é? Ah, eu sou médico. Eu falo, oh, meu Deus, você é gente boa? Eu quero saber se é gente boa, eu não quero saber se é médico. Não quero saber se é doutor. Quer saber seus sonhos, E eu quer saber se achava você que acredita quem em doutor Deus. era quem tinha doutorado. Mas médico é doutor. Também? Uhum. Médico sim. E os outros? As outras profissões? É. Só se tiver doutorado. Ai, que loucura. Sim. Tenho dúvidas. Tenha dúvidas. Faça perguntas. Não existe pergunta idiota. Pergunta idiota é aquela que não é feita. Isso aí. Mas também repense, né? Porque se a sua pergunta for ofender o outro... Aí ela não é uma pergunta, é uma ofensa, né? Não seja bullying. O mundo agradece. E que é onde a gente consegue quebrar também os ciclos de autossabotagem. Porque quando a gente quer ver o outro mal, é porque a gente não tá bem. E aí pra Ou quando a gente só vê mal no outro. Porque aí você quer nivelar todo mundo a partir de você ou abaixo de você. Sim. Acho que todo mundo vai passar a perna em você. Todo mundo vai ser aproveitador. É porque, né? A vida da pessoa, as experiências dela só limitam ela a ver esse lugar esse do lugar. mundo. É que Não posso existe um confiar outro em ninguém. mundo além desse. Que esse existe, tá? Esse existe. Não seja uma pessoa... A gente que o diga. Não seja uma pessoa... Seja uma pessoa que confie no seu coração inicialmente, no seu sexto sentido. A intuição tá na lá. sua intuição, sabe? Tá fazendo alguma negociação, tá sentindo que tá estranho, não tá tendo as perguntas respondidas, não tá tendo questionamento, não tem embate, ou se tem, não é uma coisa que dá para resolver amigavelmente, inicialmente. Aí você já sabe, as coisas dão sinais, né, inicialmente. Tá muito confuso, tem muita informação. A pessoa te conheceu em 24 horas, você já sabe a vida dela toda. Por aí vai. E a gente pensar que esse mundo é real, mas que pra gente ter o mundo que a gente gostaria de viver, a gente precisa começar a ser esse mundo. Exatamente. Então é ser bom apesar dos maus. Exatamente. É escolher fazer o bem. Sem olhar a quem, né? E mesmo que tenha um defeito mal. Sim, também. Porque, e aí a gente entra numa particularidade nossa que deixa mais fácil a gente explicar isso para vocês. Que aí a gente tem a doutrina espírita para poder te explicar por que injustiças acontecem e pra gente aceitar as injustiças que acontecem com a gente. O espírito está aqui dentro desta simulação, dessa experiência corporal. Então, seu espírito está aqui neste momento, neste aqui e agora. Mas ele vai para a morada na casa do Pai. Lembra? Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a gente tem um negocinho aqui dentro que liga a anteninha com o nosso organismo e faz tudo funcionar. A gente só tem vida porque tem uma alma animada, um espírito animado aqui dentro. Se você está passando por coisas, e se o planeta está passando por coisas,
É porque estamos em processo de amadurecimento espiritual. Porque tem um negocinho aqui dentro que tá ajudando a gente. Olha esse salto quântico que a gente teve com a internet, com as IAs. Isso não tem uma justificativa, explicação assim, aleatória, como o ser humano é lindo. E a gente tá só engatinhando, tá, galera? Porque a gente nem sabe como é que essa bagaça funciona ainda. Tem uns negócios dando uns bizil doido aí, tá? Procura, vai lá, dá um Google. Nas coisas doidas que tá acontecendo com as IAs. E com a gente em relação às IAs. Então, a gente pensar nesse amadurecimento espiritual e de passar pelo que a gente está passando para sermos seres melhores, significa que eu vou ter que aperfeiçoar o meu humano. Porque eu sou um ser, e aí não tem uma dualidade, né? Não dá para dividir, tá tudo aqui, ó, junto, misturado e tá fazendo acontecer. Então, o que nos tranquiliza em relação às adversidades que a gente vive é que existe um plano maior em que o meu espírito está sendo forjado. Sim. Mundo de provas e expiações. Sim. Então estamos melhorando, tudo que acontece com a gente fisicamente está melhorando a nossa habilidade moral de lidar com as escolhas que a gente precisa fazer. E aí, escolhas, livre-arbítrio. Você pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Será que a gente tem livre-arbítrio? Vou deixar essa questão aí pra vocês. Vocês acreditam que a gente tem livre-arbítrio? Eu tenho a resposta para isso, mas pode ser para um próximo vídeo. E o que eu quero deixar para vocês... E aí minha resposta é como professora. Tá, gente? Vou pegar material, vou estudar. Você vai ter uma aula de... Eu vou trazer uma resposta. Vou trazer um outro lado do livre-arbítrio pra gente debater. Livre-arbítrio. Vou até anotar. E o que eu quero deixar pra vocês pra gente finalizar? Cada um segundo as suas obras. Tchau, alecrim dourado. Galerinha do meu canal. Uau! Ai, mamãe! Ai, que gostoso, mãe.